Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que discutimos estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo inteligência tributária à inteligência de negócios para fazer com que as empresas cresçam de forma ética, de forma sustentável. Eu sou Letícia Amaral, sou a hostess desse podcast. Sou tributarista de inteligência de negócios e ao meu lado tenho uma grande convidada para falarmos do tema tributação na saúde. Então, vamos receber com muito carinho minha querida amiga, colega de profissão, Fernanda Nogueira. Fer, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de agora estarmos gravando um podcast aqui, né? Nosso primeiro podcast foi um pouco turbulento, não sei se você lembra, que caiu a internet. Foi mesmo, Lê. Ai, agora eu tô feliz, a gente tá aqui gravando no estúdio, já em outras condições, mas seja muito bem-vinda, tô muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada, muito feliz pelo convite, lisonjeada de participar aqui de um episódio do seu podcast, que projeto lindo, parabéns. Ver o seu trabalho hoje na difusão de conhecimento, de capacitação de profissionais para a área tributária e também o fortalecimento aí da advocacia de todos os temas relacionados a esse tributário que não para, é muito bom. Então, fico feliz com o convite, que bom que deu certo. Vai ser um prazer aqui poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Mas vamos lá, a gente estava conversando antes de começar o episódio sobre quanto a área médica precisa dos trabalhos do tributarista, né? E você, em especial, você comentou que direcionou a sua atuação da advocacia para a área médica tem uns 2 anos, foi isso, né? Que você focou, né? Vamos pensar na área tributária, a gente não precisa entrar muito em detalhes, né? Verdade. Mas já vai caminhando um pouco mais longa, mas... Por que você resolveu, assim, olhar para a área médica com um pouco mais de foco, vamos dizer assim? Na verdade, eu comecei na área médica, foi uma sinergia ali, Fred Amaral me apresentou, Lili Versosa, que é dois queridíssimos, contadora da área da saúde, que estava trabalhando um tema que era bem interessante para os médicos, que era a equiparação hospitalar. Isso foi lá em 2022. Eu lembro, eu estava no evento do TNP, que a Lilian, que ela palestrou. E falou sobre esse tema e mostrou, inclusive, a auditoria, o trabalho que fazia. Exatamente. A Li já era parceira do Fred, trabalhava ali com algumas oportunidades para a área da saúde, como, por exemplo, a restituição do INSS acima do teto, a questão do ISS fixo, para clínicas também, para prestadores de serviço à saúde. E aí eu pensei, por que eu não estou trabalhando para médicos ainda? Afinal, eu conheço muitos médicos, né? Maridão é médico, irmãos médicos, cunhados médicos, meu pai era médico. Ou seja, você estava cercada de médicos. Eu estava cercada de médicos e cercada de médicos que estão sempre reclamando que pagam muito imposto, que querem formas de pagar menos imposto. Então, quando eu descobri essa oportunidade que envolvia você ajustar a carga tributária de forma muito expressiva para esses tipos de profissionais, eu pensei, aquilo me deu um insight, né? Na verdade, assim, foi uma mistura de insight com o momento certo, com começar a entender que eu deveria me preparar mais para essa área da saúde, afinal, é uma área de muita demanda, né? Muita demanda. E aí isso me deu, lá em 2022, um estalo para ir, começou. E de lá para cá eu não parei. Ai, que legal. E... Você está atuando no tributário tem quanto tempo? A gente já conversou sobre isso no outro episódio, mas eu não me lembro assim, exatamente. Há 12 anos, né? Porque eu me formei há 15 anos, aí eu fiquei 3 anos naquele limbo ali, o que eu vou fazer depois de me formar? Vou fazer concurso público, não vou? Vou para advocacia. Dilema, porque você também não vem de uma área de advogados, vem mais de médicos, não, né? Não, venho de área de médicos total, e também fiz faculdade de Direito no Maranhão, mas acredito que terminei faculdade de Direito como a maioria dos estudantes de Direito, aquilo que você trabalha, que você termina, mas você não está exatamente preparado para o mercado de trabalho, né? Você não desenvolveu as habilidades certas para poder você se colocar bem. E aí eu fiquei naquela, vou fazer concurso, não vou, passei 2 anos aí, meio que eu vou fazer, até eu decidi vir para São Paulo, em busca de especialização. Então, no tributário mesmo, estou desde que eu cheguei em São Paulo, vai fazer 13 anos, em 2026, e com carreira solo desde 2017. Olha que legal.
E para o pessoal saber, eu já sei de onde você é original, Eu sou né? de Natural de Teresina. Teresina, Piauí, Piauí. piauiense, Calorzão. né? Inclusive, a Isabel, que trabalha comigo, estava lá no seu evento no Tava Piauí. queridíssima. Olha, você Ai, prepara bem seus alunos, seus mentorados. Ela ali frenética, conversou com todo mundo, entrevistou todo mundo, participou. Sabe aquela pessoa que sabe ser presença, sabe que network é sim. importante? Certamente isso vem muito aí da chefa dela. E ela gosta, né? Tem um pouco do lado natural da pessoa, né? E todo mundo se Exatamente. desenvolve bem em comunicação, mas ela gosta. E ela falou muito bem do evento, inclusive, Foi tá muito muito bom. bacana, muito bacana. Mas falando da área médica, para quem está nos assistindo entender. Então, quando a gente fala de oportunidades tributárias para a área médica, você comentou aí do INSS acima do teto. Acho que a gente pode explorar um pouquinho essa oportunidade, porque sim, tem muitos médicos pagando mais tributos sem saber, né? E pensando na tributação da pessoa física. E como médico, normalmente tem vários vínculos, né? Perfeito. Tem vários vínculos. É uma boa oportunidade que muitos médicos que podem ou estar nos assistindo, ou colegas que estão nos assistindo e conhecem médicos, porque quem não conhece o médico, né? Já pode levar essa oportunidade, então acho que é legal a gente explorar essa. A questão do ISS fixo também, né? Você comentou ali. E a gente tem que ver como que vai ficar na reforma, né? A tendência é não ter mais, mas a gente também tem a questão da equiparação hospitalar, que é hoje mais o teu foco, né? Porque também, em termos de oportunidade, em termos de resultados econômicos, eu acredito que a equiparação que mais traga benefício, né? Mas, obviamente, não é para todo médico, para toda clínica médica que se aplica. Então, acho que a gente pode explorar essas 3 grandes oportunidades. Se você tiver alguma outra coisa, a gente também pode comentar. E contextualizar agora para esse nosso cenário de reforma e a recém-aprovada reforma da renda também, né? A gente teve... Hoje, a gente está gravando, não vai ao ar hoje esse episódio, mas a gente está gravando hoje, no dia que saiu a lei que veio ao mesmo tempo que isentou o imposto de renda pessoa física para quem recebe até 5 mil. Por outro lado, está tributando lucros e dividendos. Então, acho que a gente pode dividir aqui a nossa fala, né, para comentarmos sobre todas essas oportunidades e até para que o pessoal saia daqui já com algo prático. Perfeito. Né, para poder implementar. Então, vamos pegar ali da parte do INSS acima do teto. Eu acrescentaria só mais uma coisa antes de você fechar. Olha, se você me deixar aqui, a gente vai umas 2, 3 horas. Eu também. Se me deixarem, eu também vou. Eu adoro falar sobre a área da saúde, tributação na área da saúde, porque eu vivo isso na prática. Nosso escritório hoje tem resultados extraordinários, reais, para tributação na área da saúde. E eu acrescentaria só mais uma coisinha, que é aquele planejamento tributário muito importante, que envolve você definir essa estratégia de qual regime tributário para o próximo ano. Né? E às vezes até sair da pessoa física para pessoa jurídica, né? Porque tem muitos ainda que trabalham só como pessoa física, livro caixa, então acho Pronto, que eu ia ser muito bem pontuou, assim. Tem a questão da tributação na pessoa física, a possibilidade de livro caixa, que é uma oportunidade também, mas eu vejo que tem muito médico ali, inclusive. A gente vai falar muito sobre médico, mas que fique bem claro que é saúde em geral. A gente trabalha para fisioterapeutas, para dentistas, para laboratórios, para empresas de home care. É no geral. É porque médico realmente é uma demanda muito grande. Hoje, a maior parte, eu diria que 80% dos nossos clientes da área da saúde são médicos. Mas o que me assusta... Acho que pega fisioterapia, terapia ocupacional. Terapia ocupacional, radiologia, parte toda de imagem, auxílio diagnóstico e terapia, que eu vou explicar isso bem dentro da equiparação hospitalar, que muita gente confunde essa terapia achando que, na verdade, é terapia envolvendo psicanálise, psiquiatria. Não é bem assim. Não é sessão de terapia, né? Não é sessão de terapia. E aí, o que acontece também? É impressionante, um dos motivos que me fez querer ir para essa parte de atuação na área da saúde, é que eu vejo quanto o médico não tem ideia do quanto ele está pagando, de por que está pagando. Muitos, a gente pergunta, quando eu vou fazer aquela primeira reunião, que eles fazem o contato, qual que é seu regime tributário? Está no Simples Nacional, lucro presumido? Não sei. Sabe qual alguma atividade que está cadastrada no seu CNPJ? Tem uma atividade algum hospitalar ou é só consulta? Não sei. Sabe qual é mais ou menos o percentual que paga dentro do lucro presumido? Está no lucro presumido no Simples? Não sei. Então, assim, médico, a maioria deles está tão focado ali no seu dia a dia, né, na sua rotina, que normalmente é muito intensa de médico, que ele passa ali para o contador e o contador vai pagar a guia, né? E aí o que eu sinto, e aqui eu não estou para fazer crítica para contadores, né? Por favor, eu tenho muitos colegas muito bons e competentes na contabilidade, mas realmente tem muita gente da contabilidade que prefere fazer o mais simples porque dá menos trabalho. Então, às vezes, deixa o médico ali no Simples Nacional,
não migra ele para o lucro presumido, porque o lucro presumido tem uma série de outros detalhes e obrigações. E, né, ele é mais complexo. Mais complexo do que né? o Simples Nacional. Mas vamos voltar. Você fez rodeei para a gente voltar aqui para o INSS acima do teto. É uma oportunidade boa, porque, como você comentou, tem múltiplos vínculos, muitos médicos têm múltiplos vínculos como pessoa física e acabam recolhendo o INSS acima do teto. Então, existe uma possibilidade de fazer essa recuperação de forma administrativa por meio de cruzamento de informações das fontes pagadoras, CNIS, para entender o quanto se pagou de INSS acima do teto. Então, um trabalho que é basicamente feito de forma administrativa. Temos hoje um sistema da auditoria para fazer isso, mas é um trabalho que envolve também você fazer um controle manual, até para entender se aquele profissional está vinculado a um regime próprio de previdência ou um regime geral. Porque, por exemplo, tem alguns que são vinculados não ao regime geral, mas a regime próprio, e isso não vai entrar no cálculo para fins de restituição. Dá um exemplo do que seria um regime próprio, para o pessoal entender. Um regime próprio de previdência social seria se ele trabalha em determinado órgão público que não seja ligado diretamente à previdência. Que não é INSS estatutário, que não é INSS, né? estatutário, que seja Estado, por exemplo. Ele é vinculado ao Estado ali. Diferente de quando é o próprio regime geral do INSS que ele paga. Então, tem algumas verbas, alguns valores ali que não entram nesse cálculo. E, às vezes, um sistema, por exemplo, normalmente ele puxa tudo. Vai agrupar tudo. Ele vai agrupar tudo, ele não tem esse olhar. E aí é trabalho manual mesmo, de fazer verificação do que teve de retenção da fonte pagadora. Às vezes tem divergência da própria fonte pagadora de ou não ter feito a retenção ou de não ter repassado os valores como deveria. Então, é um trabalho bacana, mas você precisa ou de sistema ou de uma equipe preparada para fazer essa análise mais manual. Mas é um trabalho ponte para outros. Né? Médico adora esse tipo de trabalho. Quem tem múltiplos vínculos, normalmente sempre tem algo ali de INSS que ele pagou acima do teto. Acontece algumas vezes que ele também não vai ter, porque ele está vinculado a regime próprio, ou também porque já recolheu acima do teto. Né? Assim, a própria fonte pagadora já faz a retenção ali dentro do valor do teto. Né? Considerando, inclusive, outras retenções que já foram... Algumas vezes já está recolhendo certo, né? Exato. Já travou ali no teto. Então o INSS acima do teto é uma boa oportunidade. E até para vocês que estão nos assistindo entenderem, isso a gente está falando de tributação na saúde, mas qualquer pessoa que vocês conheçam que tenham múltiplos vínculos, recolham o INSS para diversos CNPJs, vamos dizer assim, para ficar fácil, até quem é sócio de empresa. Com certeza. Por exemplo, se você conhece um empresário que tem 5 empresas e ali ele está recolhendo Prolabore, e no Prolabore ele paga INSS, Perfeito. E a somatória desse Prolabore está gerando um INSS acima do teto, hoje o teto da Previdência está o quê? 7 mil e alguma coisinha, né? Quase 8 mil, ali, um pouquinho menos de 8 mil reais. Isso vai sendo atualizado também ano a ano, né? O teto da Previdência. Mas vamos pensar ali. Ele está retirando de Prolabore acima de 8 mil reais e está recolhendo o INSS acima de 8 mil reais, ele está recolhendo indevidamente. Porque a legislação fala que tem que ter essa trava. Então, não importa se eu sou sócio ou se eu presto serviço, né? Não como sócio, mas presto serviço para diversos CNPJs e recolho o INSS, tem que chegar nessa trava. Acima disso, não precisa mais recolher. Se está recolhendo indevidamente. Então, é importante deixar, porque é uma oportunidade ótima, principalmente para quem atua com empresa ou com, sabe que tem pessoas que têm vários vínculos. Então, é excelente oportunidade para contabilidade, para advogado. Olhar, né, ter essa visão, né, sabendo disso, olhar de forma estratégica para ver se eventualmente não tem alguém que possa auxiliar, prestar esse serviço, já auxilia a pessoa a ficar feliz e gera um bons honorários. É um trabalho que é dinheiro que cai na conta do cliente. O cliente adora, assim, quanto mais a gente consegue ter esse tipo de produto no nosso portfólio, que é o INSS acima do teto, é bom tanto para o cliente quanto para o advogado, que ganha ali no extra do valor que é restituído na conta. A receita, quando você faz pedido, né, e a gente faz pedido de restituição, tem até 360 dias. Às vezes ela passa desses 360 dias, então normalmente a gente faz um mandado de segurança ali bem tranquilo, para pedir que a Receita analise, e tem acontecido bastante, assim. Quando passa dos 360, às vezes não passa, a gente já faz, impetra o mandado de segurança e consegue aí a restituição. É bom também. Ainda tem esse trabalho de venda no mandado de segurança para conseguir a restituição. Tudo acaba virando um produto dentro do nosso portfólio, é que eu falo mais, direciono mais para advogados, né? Para contadores que querem operacionalizar esse trabalho e ver o dinheiro na conta do cliente. Não, excelente. Já começou
dando já uma boa oportunidade. Agora vamos falar da questão do ISS fixo, Perfeito. né? E essa a gente provavelmente já tem data de acabar, né? Mas aí a gente sempre tem que avaliar, né? As oportunidades, que é o ISS fixo. Você pode até explicar com mais detalhes, mas ele é uma estratégia diferente da estratégia da equiparação. E daí tem que escolher, né? Qual que é a melhor estratégia. Tem que escolher. E bom a gente falar nesse ponto, que eu tenho visto uma confusão em relação ao ISS fixo e à equiparação. Na verdade, as pessoas querem encontrar meios de buscar uma menor carga tributária possível, mas muitas vezes acaba não sendo possível. Essa é um ponto. Eu não posso ter ISS fixo junto com a equiparação hospitalar. E aqui eu explico primeiro. Vamos entrar em detalhes do que é o ISS fixo. É um tratamento dado para sociedades uniprofissionais que não tenham características empresariais, não tenham elementos de empresa, que os sócios prestem serviços de forma intelectual, que não se sobreponham, né, a características empresariais que possivelmente pudessem ter, e eles vão poder fazer o recolhimento do ISS fixo, de forma fixa, por cada profissional habilitado. Esse é um regime que é concedido pelos municípios para sociedades uniprofissionais. Essas sociedades não podem ter natureza empresarial. Tem que ser sociedade simples, né? Simples, ainda... Regime jurídico, sociedade simples. Exatamente. Ainda que o tipo societário delas possa ser limitada. E por que eu estou falando disso? O próprio fisco confunde o que é um tipo societário, você tem ali limitada e limitada, e você tem uma natureza da empresa, que vai estar ali simples, empresária, uma sociedade limitada unipessoal, enfim, as mais variações societárias. E o STJ decidiu recente sobre isso, dizendo que uma clínica, mesmo sendo do tipo societário limitada, poderia ter direito ao ISS fixo, porque foi-se demonstrado que ela não tinha elementos empresariais. Eram basicamente os sócios prestando os seus serviços de forma intelectual e não existia uma estruturação empresarial. Então, o STJ deixou bem claro, né, julgamento recente, não estou lembrando aqui um número, que mesmo você sendo tipo societário limitada, na falta de elementos empresariais e se sobrepondo à prestação de serviço de forma intelectual, poderia usar isso. Então, isso esclareceu, porque o que acontece? O fisco autua muito a empresa na hora que ele vê que é limitada. Limitada, ele diz que a responsabilidade dela vai ser limitada, não ilimitada como uma sociedade simples, e que, portanto, automaticamente, sendo limitada, ela já pode ser considerada empresária. E eu me lembro, porque a gente já ao longo da jornada, já atendeu algumas clínicas, já fez muito planejamento de ISS fixo, já viu muito BO da justiça, né? E isso também não vale só para a área médica, vale para nós, advogados também. Exatamente, né? Então, perfeito. E aí, só para eu não perder aqui esse raciocínio, eu não vou entrar ainda na equiparação. ISS fixo, de um lado, só para isso ficar muito, muito bem claro aqui para quem vai assistir, para quem vai aproveitar essa oportunidade, seja advogado, seja empresário, ISS fixo não pode ter o caráter empresarial. Tem que ser um caráter de prestação de serviço intelectual, que vai totalmente contra o que a gente precisa ter dentro da equiparação hospitalar. São situações totalmente diferentes. Então, a não ser que exista uma exceção dentro do seu município, que ele está autorizando que você, tipo sociedade empresária limitada, possa ter ISS fixo. Isso que eu queria chegar. Lá, há um tempo atrás, eu também não vou lembrar, o STJ, como ele já julga essa temática do ISS fixo há muitos anos, porque é algo que já existe antes da lei complementar do ISS, né? Então, já é uma discussão muito antiga, mas o STJ falava que a natureza jurídica era imprescindível para o ISS fixo. Então, se a empresa... Claro, tem que ser uma sociedade unipessoal, ou seja, na área médica, uma sociedade só de médicos, não pode ter médico fisioterapeuta, no quadro societário. Uma sociedade só de fisioterapeutas. E normalmente exige-se ser uma atividade regulamentada. Então, uma sociedade só de dentistas. Então, isso é só para vocês saberem que isso é o uniprofissional. E ele falava, uniprofissional, para que faça jus ao ISS fixo, tem que estar registrado, no nosso caso de advogados, né? Uma sociedade uniprofissional de advogados, tem que estar registrado na OAB. No caso de outras uniprofissionais, tem que estar registrado ou no seu conselho de classe ou no cartório.
de pessoa jurídica. Então, não pode estar registrada na junta comercial, porque a junta comercial prescinde dessa natureza. Assim, né? Já fala que é a natureza empresarial. Isso mudou alguma coisa ou ainda permanece esse... Permanece. Esse mesmo entendimento? Permanece, o mesmo entendimento. É só em relação que ficou claro do tipo societário e ficou claro também dessa importância da organização da atividade. Essa organização da atividade deve prevalecer para a sociedade uniprofissional, organização de forma intelectual de quem está prestando o serviço. Então tem que se sobrepondo tem a pessoalidade do serviço. A pessoalidade é o médico, do serviço. Ele que tem que ir lá tá fazendo atendimento. Exatamente. O fisioterapeuta é ele que tem que estar lá fazendo atendimento. Não existe essa organização empresarial, por exemplo, eu tenho uma clínica, mas eu vou ter ali enfermeiros, eu vou ter pessoal que vai estar na ajuda na organização, muitos funcionários, equipe. Não, é a prestação do serviço do médico ali, de forma intelectual. Então, isso não mudou. O que foi esclarecido é só... o fisco não pode dizer que é automático, que só porque eu sou uma limitada, eu não posso ser uma sociedade uniprofissional. Então, se eu estiver prestando serviço intelectual, se sobrepondo, né, a qualquer característica ali empresarial, do contrário, se eu tiver os elementos de empresa se sobrepondo à parte intelectual, eu não posso ter o ISS fixo. Tá, perfeito. E aí vamos falar o que é o ISS fixo, né? Porque é interessante para quem não sabe. Então vamos pegar, a regra geral é que cada município vai lá determinar qual que é a alíquota do ISS que vai incidir sobre o faturamento daquela empresa. O ISS normal. O ISS normal. É, o normal. Próprio. A regra geral. Regra geral. Exato. Que é a alíquota máxima prevista na Constituição é 5%, né? Então, a alíquota máxima, tem município que vai cobrar 5%, tem município... Normalmente, para a área médica, tá sempre no teto, né? Tá sempre nesse 5%. Depende do lugar do município. Mas isso é uma legislação municipal, o município que vai determinar. O que diz a legislação do ISS fixo? Como é uma natureza uniprofissional, então você vai pegar lá, são 10 médicos. Então, vai pegar 10 médicos, vai ver quanto que é o ISS fixo do município, vai multiplicar por 10 e vai pagar uma única vez no ano. Perfeito. Vai ter município que dependendo, vai deixar parcelar, mas não é mensal como é o ISS. E por cada profissional habilitado, né? Por cada profissional, independente do quadro societário, né? Isso também, se for pegando contexto do escritório de advocacia. O escritório de advocacia tem 2 sócios e tem 10 advogados associados. Você vai recolher por 12 o ISS fixo. Então, isso é interessante. Só que sempre é muito mais vantajoso, muito mais econômico do que você está recolhendo sobre o faturamento. Sobre o faturamento mensalmente, né? Numa alíquota. Sim. Então, isso que é interessante para vocês só entenderem a oportunidade. E aí, o que tem que deixar claro isso vale para prestação de serviço profissional de forma intelectual. Então, perfeito. Consultas, vamos falar assim, né? Mas consultas médicas, atendimento do fisioterapeuta. Exatamente. Então, assim, bem aquela natureza do profissional tá ali diretamente prestando para o indivíduo, por isso seu que, paciente. Essa semana a gente fazia um planejamento no escritório, que era uma clínica de ginecologia, onde faturamento razoável, bom, uns R$80 mil, e a médica principal disse que faturava de consulta R$30 mil de consulta. Era um volume bom. E aí, queria avaliar a possibilidade, considerando também que ela fazia procedimento de hospital, procedimento dentro da própria clínica, fazia parte da equiparação. E aí, a gente, analisando, viu que poderia fazer muito sentido você ter 2 empresas, talvez colocar uma só de consulta, e pegando o benefício do ISS fixo e deixar a outra no lucro presumido, fazendo a equiparação hospitalar. Nossa. Então, dá para fazer planejamento tributário também com essa questão do ISS fixo, quando você tem a natureza mista, né? Um faturamento interessante aí de serviços que são intelectuais ali, que são mais parte de consulta, mas você também tem serviços ali que envolvem mais complexidade, custo, para fins da gente ajustar por meio da equiparação. E eu falo equiparação porque virou um pouco clichê, mas na verdade, eu posso falar de equiparação? Pode. Deixa eu só, antes de você falar, é interessante, quando a gente tá falando de ISS fixo, vai falar de equiparação hospitalar. Só é interessante deixar claro que as 2 oportunidades, elas não valem para Simples Nacional, né? Exatamente. Bom, bem lembrado, Lê, porque no tratamento no Simples Nacional você já tem um tratamento diferenciado, né? Já é um benefício porque já está ali dentro daquele DAS, que já tem todos os outros tributos, PiscoFins, RPJ, CSL, então não pode. Assim como também para fins de
de equiparação, né? Exato, então por isso que é importante o planejamento, você entender a realidade daquele negócio da empresa. E ver qual que é o melhor regime tributário, considerando os benefícios do ISS fixo, e agora a gente vai falar da equiparação, então isso é importante a gente deixar. Não vale para Simples Nacional. O Simples Nacional, vale. Ele tem que valer por si só, vamos dizer assim. Se o Simples Nacional ainda é o melhor regime, você abre mão do ISS fixo e abre mão da equiparação. Então vamos falar de equiparação agora. Antes de entrar, que a gente tem assunto aqui, né? Você vai falando uma coisa, eu vou lembrando aqui, muita coisa vai mudar com o Simples, né? A gente teve resolução nova do Comitê Gestor do Simples Nacional, trazendo um novo conceito aí de receita bruta. Sim, que vai impactar muito. As mudanças que as pessoas não entenderam no sentido, não é que mudou realmente muitas regras, tem muita coisa que já estava lá, mas esse conceito mais amplo de receita bruta, não é a pauta daqui, mas vai fazer o Simples, a partir do ano que vem, ficar mais complicado. Inclusive em termos de cruzamento de dados, de informação, a gente vai ter escrituração fiscal digital no Simples Nacional, que não era uma coisa tão comum, e você vai ver muito mais cooperação entre os entes, e entre os entes e entre tudo, banco, cartório, parte dos entes, operadora, cartão de crédito. Cada vez mais, vai ficar tudo interligado. Cada vez mais. Porque o objetivo final é reduzir o máximo a sonegação. E arrecadar mais. E arrecadar mais. Arrecadar mais, sempre arrecadar mais. Arrecadar mais, reduzir a sonegação. Então, esses planejamentos, estava com um cliente que ele tem uma sorveteria, tem 7 empresas do Simples. 7 empresas do Simples para ficar no teto, para ficar com as alíquotas ali mais baixas. Isso não vai existir. Não. Vai estourar o teto do Simples. Enfim. Mas vamos para a equiparação hospitalar. Meu tema xodó. Desde que eu me encantei ali com aquele tema, lá em 2022, realmente eu não parei. Vi que era uma área com muita demanda. Eu falei, como assim? Uma oportunidade tributária que está na lei, que você pode ajustar uma alíquota de presunção de 32% para 8,12%. Né? Isso reduz ali 60% quase por cento em termos de carga tributária, de imposto que incide, tributos que incidem sobre o lucro. E o que é equiparação hospitalar? Conceito, né? Assim, a Lei 9249 de 95 expressamente garante ali nos seus artigos 15 e 20, incisos 3A. Se eu estiver errada depois, mas por favor, de tanta vez. Cabeça, eu não vou saber, a lei eu sei, mas o artigo, ela expressamente autoriza que prestadores de serviços hospitalares e mais algumas outras atividades que já estão expressas na lei, como, por exemplo, auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, radiologia, desde que preenchidos 2 requisitos, que é ser sociedade empresária e atender às normas da Anvisa, podem aplicar os percentuais de presunção do IRPJ e da CSL de 8% e 12%, respectivamente. Para médicos em geral, para prestadores de serviços à saúde em geral, a alíquota no lucro presumido de presunção é a maior, 32%. Então, a legislação ela já fala desses percentuais sobre receita bruta. Então, a gente está falando de lucro presumido. Então, voltando, a equiparação hospitalar é um benefício legal que está expresso em lei, que garante para empresas optantes do lucro presumido que elas possam recolher os percentuais de 8% e 12% para determinadas atividades, desde que cumpram alguns requisitos. Então, termos mais conceituais, a equiparação seria isso. O ponto é que a lei fala em prestadores de serviços hospitalares. E aí algumas outras atividades. Quando a gente pensa no benefício legal para aquelas outras atividades que não os prestadores de serviços hospitalares, a gente já pode falar que existe uma tributação reduzida para aquelas atividades. Então, auxílio diagnóstico e terapia, fonoaudiologia, fisioterapia, radiologia, quimioterapia, imaginologia, tudo aquilo já está na lei. Não é equiparação hospitalar. Equiparação hospitalar é o que não está na própria legislação e que nós queremos fazer com que o conceito de prestador de serviço hospitalar alcance essas atividades que não estão expressas na lei. E por que começou esse termo equiparação hospitalar? Muitas empresas da saúde, empresários da saúde que prestavam serviço por meio de PJ começaram a discutir no judiciário o que era esse conceito de prestador de serviço hospitalar e por que começou-se a levar isso para o judiciário. Porque depois dessa lei, considerando essas múltiplas discussões, a Receita viu isso e falou, opa, eu vou aqui por meio de uma instrução normativa dizer quem são os prestadores de serviços hospitalares. Então, existe hoje Instrução Normativa 1234 de 2012, Instrução Normativa 1700 de 2017,
tratando basicamente que prestador de serviço hospitalar é hospital. E definindo critérios e regras para dizer quem que são os prestadores de serviços hospitalares. Então, tem que ter tanto leito de internação, tem que ter dimensionamento tal. Tem que ter estrutura de UTI. Tem que ter tem um monte de coisa que ele foi criando por meio de um ato infralegal, que é a instrução normativa, que a lei só fala, prestador de serviço hospitalar, 2 requisitos. Ser sociedade empresária, atender as normas da Anvisa. Tudo que vem depois disso, por meio de instrução normativa, é criação de regra pela Receita Federal, e não por meio de lei específica, inclusive, regulamentando isso. Então, a Receita começou a restringir como sempre faz. Ela quer sempre que as empresas... Sempre é uma análise mais restritiva. Mais restritiva. Fiscalista. Inclusive, dentro da Instrução Normativa 1700, ela expressamente diz que os serviços não podem ser prestados em ambiente de terceiro. Que aí isso é uma outra discussão também para a gente trazer aqui para a equiparação. Isso chegou muitas vezes no judiciário, até que a questão subiu para o STJ, recurso especial com efeito repetitivo, 1.116.399 da Bahia, onde o STJ teve a oportunidade, né, acho que é 2010, de falar sobre esse assunto. Não é um tema novo, vejam só. Hoje a gente fala muito disso. Eu trabalhei com equiparação hospitalar há 300 anos atrás, que hoje não é o meu foco de atuação, mas eu há 25 anos de carreira a gente já fez um pouco de tudo, entendeu? Já fez muito ISS fixo, já fez ISS acima do teto, mas assim, e já trabalhei muito com home care, né? Você deve falar de home care, Sim, vou falar. Home care é vou falar de você perguntar assim, o que é muito bom hoje, falando de oportunidade para se trabalhar, mas não deixa eu esquecer da gente falar sobre isso, em termos de oportunidade, que dá grana mesmo, né? Assim, que gera recorrência, que gera pagamento de êxito na projeção da economia que a gente consegue fazer. Me deixa aqui que eu vou falando dos nossos cases, inclusive. Então, voltando, isso chegou para o judiciário, para o STJ, tema 217, esclareceu o conceito. Então, para o STJ, qual é o conceito hoje de equiparação hospitalar, de serviço hospitalar que está na Lei 9249 de 95? Todos aqueles que prestam serviço de assistência à saúde, de sorte que, em regra, são prestados dentro de hospitais, mas já abre para outros ambientes, por exemplo, clínicas, porque ele fala não necessariamente vão ser prestados em clínicas, excluindo-se as simples consultas médicas, poderão aplicar os percentuais de 8 e 12 previstos na Lei 9249 de 95. Cumprindo os dois requisitos. Cumprindo os dois requisitos, ser sociedade empresária e atender as normas da Anvisa. Foi isso que o STJ esclareceu. E é esse tema 217 que é o tema de fundamentação de toda e qualquer decisão que saia sobre a possibilidade de ajuste de presunção para 8 e 12 em qualquer tribunal, em qualquer decisão, vai ser o tema 217, porque foi julgado com efeito repetitivo. Mas assim, esclareceu o conceito, mas, né? Todo prestador de serviço de assistência à saúde. Então, se você é da nutrologia, se você é nutrólogo, se você é esteticista, se você é... Enfim, as pessoas hoje... É uma criatividade sem fim para se encaixar nesse conceito. Qualquer pessoa hoje da saúde... Um limite, né? Um limite. Qualquer pessoa hoje da saúde que atenda os dois requisitos, por exemplo, um registro na junta comercial ali do seu estado e tem uma licença... Em tese hoje quer dizer, eu sou prestador de serviço de assistência à saúde. Então, nesse momento que hoje, né, a saúde está mais abrangente, você vê essas áreas dentro da saúde, também, por exemplo, estética. Então, todo mundo viu hoje nessa possibilidade, vê cada vez mais, de ajustar essa tributação. E isso, como ficou um pouco subjetivo esse conceito, cada caso vai ter uma particularidade. E existe muito essa confusão. Equiparação hospitalar. E aqui volto. Por que eu não trato equiparação hospitalar para todo mundo? Porque tem atividades que já está na lei. Auxílio, que isso sai daqui para gente. Auxílio diagnóstico e terapia. O que é auxílio diagnóstico e terapia que está lá na lei? Toda a parte de exame, hemodiálise, nefrologia, ultrassonografia, exames de imagem, tudo isso está dentro da parte de auxílio diagnóstico e terapia. Não é terapia, parte de terapia comportamental, cognitiva, psicanálise, psiquiatria, psicologia, não tem nada a ver. É uma parte de exame. Se você botar KNAI, auxílio diagnóstico e terapia, vão aparecer várias atividades mais ligadas a exames. Por isso que essa parte de laboratório é tão boa, hemodiálise, nefrologia, quimioterapia, tomografia, ressonância, tudo isso. Laboratório é uma mina de dinheiro para a gente falar da parte de tributação reduzida. E não é equiparação. A equiparação é só quando eu quero... Por exemplo, eu quero trabalhar para um ortopedista, para um cirurgião plástico, para um cardiologista, para um dentista. E aí eu vou falar também do dentista, porque saiu uma decisão muito recente, né, na verdade, no STJ. Então, isso não está na lei.
Isso eu quero encaixar dentro da prestação de serviço hospitalar. Então, isso é equiparação hospitalar, que a gente usa o termo. O próprio STJ, agora recente, usou esse termo. Equiparar serviços odontológicos a serviços hospitalares. Deixa eu pegar esse gancho. A gente teve o tema 217, julgado lá em 2019, que deu esse esclarecimento. Mas na semana passada, não sei se foi publicado na semana passada, mas eu acompanhei o acórdão na semana passada, o STJ afetou um novo recurso como tema representativo de controvérsia, com efeito repetitivo, vai ser julgado, para um caso de uma clínica, e aí foi TRF da 4ª Região, e já eu quero falar desse tribunal abençoado, que é o TRF da 4ª Região, tribunal abençoadinho da 4ª Região. A minha experiência com home care foi no tribunal, não foi bom. Depois compartilha a minha experiência de home care também. Então, esse caso que chegou ao STJ, que vai ser julgado com um efeito repetitivo, é clínica odontológica, TRF da 4ª. O STJ reconheceu que tinha muita discussão no tribunal, se não me engano, mais de 100 processos. Pegou só para a parte de odontologia, sem dúvidas tem muito mais, mas se não me engano foi o número que eles apontaram. E viu que realmente está confuso, porque tinha decisão que autorizava equiparação hospitalar para serviços odontológicos, tinha outra que não. Aí ele traz o tema do 217 e fala, não, a gente precisa esclarecer. E agora, qual que é o ponto? Considerando que isso está muito comum, se a gente vai lá em soluções de consulta, COSIT, toda hora tem alguma resposta de COSIT, uma solução de consulta para a parte de ajuste da tributação para 8 e 12. Então, eu tenho um certo receio que o STJ dê um novo conceito mais específico de quem são os prestadores de serviços hospitalares, limitando mais. Por exemplo, tem que fazer procedimento, tem que fazer em lugar tal, tem que ter uma estrutura empresarial com tais características. Hoje não existe isso. Hoje existe só atender os 2 requisitos, excluindo a simples consulta, prestador de serviço de assistência à saúde. Então, o STJ afetou esse recurso, que aí eu não sei se pode mudar o rumo das coisas. Não tem data de julgamento. Então, quem tem ação judicial, e a gente pode até falar nas estratégias também, né? Assim, quando é que vale a pena fazer administrativo e tal. Acho que não posso falar sobre isso, né? Você ia comentar alguma coisa? Você quer dar Não, eu ia perguntar se já tem alguma previsão do STJ julgar. Não vi, não acho que tem. Acho que talvez ano que vem, não sei. Talvez a Receita esteja pressionando para esse tipo de julgamento, porque é muita gente, ela querendo arrecadar mais, é ano de eleição. Então, realmente eu não sei. Então, para quem tem processo judicial, é uma boa, porque tem os processos judiciais para garantir, pelo menos, que está respaldados aí se vier alguma restrição no conceito de serviços hospitalares. Mas o que acontece? O que eu vejo hoje? Desculpa até usar essa palavra, mas a equiparação hospitalar está muito prostituída no mercado, né? Tem gente como fazendo... muitas coisas da área tributária Muita coisa, né? Consultoria, você vê essa parte de compensação. A gente poderia ficar um tempão aqui falando da questão das mudanças agora nessa parte de habilitação do crédito decorrente de decisões judiciais, né? Mandados de seguranças por institutos coletivos. Mas tem muita coisa mesmo. E a equiparação hospitalar não está diferente, está muito prostituída. E eu percebo isso quando a gente vai fazer análise de empresas que muitas vezes já estão fazendo, mas fazendo de qualquer jeito, fazendo quando são sociedades simples, fazendo sem ajustar as bases na própria documentação fiscal. Então, a nossa base é a parte fiscal. É entender, vamos lá, como eu quero entender se uma empresa tem direito à equiparação? Eu vou ter que olhar os documentos dela, eu vou ter que entender o regime tributário dela. Então, primeira pergunta, é lucro presumido? Segunda pergunta, tem registro na junta comercial, é sociedade empresária? Terceiro ponto, tem licença sanitária própria? Não tenho. Presta serviço aonde? Em ambiente de terceiro ou ambiente próprio? E aqui, pegando esse gancho para um ambiente de terceiro, a instrução normativa da Receita Federal claramente diz, não pode ter prestação de serviço em ambiente terceiro. Aí vem a Procuradoria da Fazenda Nacional dizendo não. Atividade de home care, e é para atividade de home care, e serviços realizados em ambiente de terceiro podem aplicar as alíquotas de 8 e 12. Então, a Procuradoria deu o tema parecer 7689 de 2021. Então, essa questão hoje, para mim, do médico que presta serviço em ambiente próprio ou em ambiente de terceiro, para mim não é um problema. Se a gente conseguir comprovar que ele presta serviço em ambiente de terceiro, regulamentado, que tenha licença própria para exercer as atividades médicas hospitalares. Só nesse sentido. E aí é um dos documentos que a gente pede. Então, analiso o documento e peço acesso à ECAC. Porque a gente precisa ver, assim, o que eu fiz de reunião, que a pessoa, eu quero saber sobre essa oportunidade, naquele post lá que deu meio que uma viralizada. Quando a gente ia olhar, eu tinha perdido 1 hora na reunião ali com a pessoa.
já estava aplicando 8-10. Isso que eu ia falar. Né? Às vezes acontece isso, a pessoa acha que ainda tem a oportunidade, mas na verdade já está aplicando. Eu fiz umas 3 reuniões dessa, aí depois falei, olha, eu vou cobrar agora consulta de toda e qualquer pessoa, porque eu perdi um tempo e às vezes, e já peço essas informações antes, né? Para a pessoa já vir com as respostas prontas para eu fazer essa consulta. Porque eu digo, se é do Simples Nacional, não se aplica. Se não tem registro na junta comercial, não vai se aplicar. E não é que a gente desconsidera o cliente, não. É para dizer, para a gente estudar a estratégia que vai ser analisada. Quando a gente perde o acesso ao EUCAC, tem empresa que a gente vê uma zona, base de 32% no IRPJ e base de 12%. A gente viu isso recente. Uma tremenda zona. Ou então, nem o próprio médico, peguei um caso essa semana, que o médico, a gente fechou o contrato de honorários, 30% de honorários de êxito, mas quando foi para a SF, para bater as informações, o volume de notas emitidas não batia com o valor declarado de SF. Então, alguma coisa estava errada. Eu não posso fazer um pedido de restituição se as informações não batem, porque eu posso estar dando mais imposto para ele pagar, que foi uma das coisas que aconteceu. Ajustamos a base e aumentou a base para PIS e COFINS. E aí foi um DARF automático logo para pagar. E essas manipulações hoje que a gente faz dentro da contabilidade para pedir restituição é automático. Se alguma coisa não bate, eles já mandam na hora para você ou retificar, né? Aparece na hora, por exemplo, um saldo devedor. Isso acontece com a gente. Não, a ideia é super... Eu já tive muitos casos delicados, porque às vezes você mexe em alguma coisa e aparece um débito da empresa que não pode ter débito. Às vezes precisa ter CND o tempo todo. Nossa, aconteceu exatamente isso. Olha, a minha empresa de oncologia e ginecologia no Piauí, a dona nunca quis fazer essa parte de equiparação, mas quando eu fiz a reunião com ela, ela falou, não, confiei. Então, uma coisa legal também que eu acho que você faz muito bem, né? Eu acho que de tanta gente falar sobre um tema, a gente vai passar muita confiança sobre o tema. Assim, vai ser muito difícil realmente a pessoa não querer fechar com você, porque você já sabe todas as perguntas, você já sabe o que pode dar, você já olha para aquela oportunidade quando você analisa a documentação mais aí. Então, a gente fechou nessa empresa de oncologia e ginecologia, tudo lindo, lucro presumido, sociedade empresária, faturamento nas alturas. Nunca fazia, pagando 32 nos últimos 5 anos, é aquela que você olha e fala, nossa, eu queria 5 empresas dessa aqui todo dia, fomos fazer a retificação, trabalhamos retificação de SF, o que retifica para fazer restituição, aqui mais tarefinha de casa, né, retifica SF, retifica DCTF e faz o pedido de perda de compra, analisa os DARFs pagos, óbvio, tudo parte, não adianta só o que está declarado, mas o tributo tem que estar pago. Trabalho analítico bem delicado. Tributo tem que estar pago. Não, nosso trabalho é o tributo tendo que estar pago, a gente cruza o DARF, retifica a DCTF, retifica a ECF, faz os pedidos, mas vê também notas emitidas. E tudo tem que bater. Quando a gente fez esse trabalho, foi, né, dureza convencer ela, apareceu 50 mil de saldo devedor. Logo automático e tal. Aí a contadora, ela precisa de certidão, porque tem vínculo com recebe do Estado aqui do Piauí e tal. Se eu não trabalhasse com pessoas que eu confio tanto, né? Assim, eu fiquei tão calma porque eu sabia que era alguma coisa que se ia resolver. O que era? O vencimento do DARF não estava no dia certo. E aí, na hora que o vencimento que foi pago, ela pagava de forma mensal, proporcional, e o vencimento não estava no dia certo. Então, a Receita não cruzou o DARF que tinha sido pago e jurou um saldo devedor. Considerou como se não tivesse sido pago. Exatamente. Então, teve que retificar o DARF, fazer uma retificadora de DARF, colocando no prazo certo. Aí foi bem automático. Um dia depois, do jeito, com a automaticidade que entra, a automaticidade que sai. Então, assim, é um trabalho muito sério, que não dá para você fazer de qualquer jeito. Essa estratégia, ela tem que ser muito avaliada. Quando a gente pega uma empresa que atende todos os requisitos, como essa, nossa, é lindo para você pedir a recuperação por meio de restituição, não fazemos compensação dos últimos 5 anos. Mas quando não atende os requisitos, mas ela poderia atender, a gente faz os ajustes. Muda a natureza da sociedade, muda de simples para empresarial, inclui quinais, altera o objeto social para ficar ali com as características empresariais, pega o contrato de prestação de serviço do hospital. Não é um trabalho simples, não, né? De jeito nenhum. E tem gente que faz de qualquer jeito, só que aí o bom que quando tem uma empresa dessa que tá ruim, a gente consegue fazer revisão. Teve um que eu pegamos essa semana que o médico não tinha ideia, tinha débito inscrito em dívida ativa, tinha débito com exigibilidade suspensa, ele não sabia. Era parcelamento decorrente de
débitos por falta de entrega de obrigações, de CTFs, SCFs, e ele parcelou sem avisar para o cliente, ainda tinha inscrição em dívida ativa, o médico não sabia. E o médico estava pagando, né? O erro da contabilidade. Na verdade, esse que estava parcelado, segundo a contabilidade, eles que estavam pagando. Eu fiquei, o médico assim, e aí vira um trabalho meio emocional, porque ele falou, olha, doutora, eu não tenho condições de lidar com o contador. Então, em muitas situações acontece esse desgaste realmente. Parece que a gente fica falando mal de contador. Não é porque isso. No dia a dia, a gente acaba... Não que nossos colegas de profissão também não façam coisa errada, né? Mas como a gente lida muito com contabilidade, a gente acaba vendo muito, né? Muito. E a gente, como eu estava te contando antes da gente começar o podcast, tem trabalhado muito com a restituição. Porque quando tá tudo ok, é muito bom, porque é dinheiro na conta do cliente, para o advogado também é muito bom, que a gente ganha os honorários de êxito e a Receita tem deferido bastante. E como que vocês estão... Então, vocês não estão atuando com quem tem passivo, porque se tiver um passivo mesmo regularizado... Não, a gente não faz. Aí vai, mesmo que você peça a restituição, vai dar compensação de ofício, né? Exatamente isso que vai acontecer, né? Assim, não que não vá fazer a restituição, mas ele vai compensar de ofício, né? Então, a gente trabalha tanto o ajuste, é um portfólio de serviços dentro desse ajuste de tributação, em parte equiparação, em parte redução da própria lei. E aí, quando... depende muito do perfil de cliente para a gente decidir a estratégia também, se vai ser judicial ou se ela vai ser administrativa. Eu era muito do contencioso para essa parte do ajuste da tributação. Você judicializava tudo? Tudo. Independente se tinha lá todos os critérios, como essa empresa que eu citei de oncologia e ginecologia, mas e no começo eu acho que era mais uma coisa, vou trabalhar a ação judicial porque é melhor aqui também para cobrar, né? Só que eu vi que não era o melhor para o cliente, fazer um mandado de segurança. Quando você tem um valor de crédito alto para pedir compensação lá no futuro, efetivamente falando, a não ser que fosse executar o título do mandado de segurança para pedir via precatório. Não, então, é pior ainda em muitos casos. Entendeu? É muito zona. E o próprio judiciário, muito inseguro sobre o tema, né? Assim, você não dá previsibilidade nenhuma. Eu não dou previsibilidade nenhuma, para nada, inclusive, né? É uma coisa que já tem nos nossos contratos. Fazer retificação, conseguir restituição, não implica homologação. Ainda que a Receita coloque lá na sua conta, não quer dizer que você tem aquele direito. Tanto que eu falo, pingou, porque às vezes, né, restituiu na conta R$500 mil. Fica aquela euforia, né? Não gastem esse dinheiro. Peguem esse dinheiro, bote no tesouro, façam alguma coisa com ele, pelo menos uma parte dele, porque eu já vi casos da Receita. Inclusive, a gente pegou, uma contadora veio pedir, assim, ajuda em pânico, porque a Receita restituiu. Mas na hora que ela viu que eram anestesistas, pediu a documentação, por que você está aplicando 812? Documentação ruim, deixaram de apresentar, inclusive, até a resposta, ela, pois eu quero de volta. Então, pedindo dinheiro restituído, e isso acontece. Então, assim, a gente vê de tudo. Anestesista mesmo, quando cai no TRF da 4ª Região, e falando desse abençoado, processo judicial no TRF da 4ª dificilmente passa, só se tiver muito redondo, ser mesmo uma estrutura empresarial sólida, licença sanitária própria, mostrar que é de fato serviço hospitalar com procedimento, com custo, com complexidade, que envolve equipe, organização. Foto, tinha que mostrar a estrutura. Pois mas certinho. Hoje eu faço tudo isso nas minhas petições. Lê, a nossa petição é linda. É no sentido assim, design dentro mesmo, começa a sociedade empresarial, destaca nota fiscal, a gente destaca o serviço, estrutura, peço foto de equipamento para médico, peço foto do médico dentro do ambiente cirúrgico, tudo. Se tiver contrato, eu colo o contrato com a cláusula dizendo que presta serviço de natureza hospitalar. Então, a gente cola tudo nos fatos para ficar bem mesmo. Pegou a petição, já olha ali que tem uma estrutura. Acontece que a gente trabalha para muitos médicos que não têm exatamente essa estrutura de clínica, que presta serviço basicamente dentro de hospital, que querem fazer a equiparação hospitalar. Muitos deles fazem hoje administrativamente, mas eu coloco no nosso contrato o risco. Um médico hoje que quer fazer a equiparação sem processo judicial, e ele, por exemplo, é só um médico só, ainda que sociedade limitada unipessoal, natureza empresária, ele está no risco. Acabei de ver uma decisão do TRF da 4ª. Mas teve decisão sobre isso, né? Teve, unipessoal negando, TRF da 4ª Região. TRF da 3ª de São Paulo é maravilhoso. TRF da 3ª é ótimo. E o TRF1, Brasília? Bom também. O TRF ruim é o da 4ª, mas vão ter decisões. Porque Brasília sempre é uma opção, né? Pelo menos a gente que lida muito com gestão do passivo, o TRF4 é péssimo, tanto que eu digo, horrível. Se vai fazer ação ordinária e você é do sul, ali, sudeste, não faça TRF4.
Faz TRF da primeira porque é o domicílio... A gente leva muito cliente para TRF1. Domicílio da Tanto União. que eu tive que tirar minha OAB agora no... Domicílio da União. do Distrito Federal, porque a gente começou a ajuizar muita ação lá no TRF1. Domicílio em cidades pequenas, qual que é o problema? Por exemplo, Teresina, que eu tenho muitas ações lá. São 2 juízes que julgam tudo. 3 no máximo, né? Doutora Marina, enfim. Ou eles, né, criam uma jurisprudência ali, e é bom, porque o quê? Já criou a jurisprudência, não vai mudar muito, só são 2 juízes na parte de primeira instância. E aí eu fico nessa dúvida sempre qual o tribunal. Então a gente tem que até tomar essa decisão também e ver como é que os tribunais têm se comportado, mas a gente não consegue dar mais previsibilidade. Quando me pergunta, eu falei, olha, eu não sei. Outro dia eu tive uma ótima decisão que autorizou, na outra o juiz disse que a atividade de médico é incompatível com a atividade empresarial, que ele é um prestador de serviço intelectual, que ele não tem intuito de lucro, jurou. Eu falei, fosse por isso, médico não podia ter PJ. Pois é. Não podia ter PJ, eu fiz uma sustentação oral essa semana exatamente falando isso. Eu falei, ora, desembargadores, se fosse por isso, médico não poderia ter PJ. Porque se não tem intuito de lucro, quem que tem mais intuito de lucro do que médico? Médico ama ganhar dinheiro, médico ama lucro, entendeu? Médico tá maluco aí com a história dos dividendos, a gente vai falar. Vai falar sobre isso. Então, assim, falamos bastante aquiparação. Não sei se você tem perguntinhas. Eu ia te perguntar uma coisa que agora me fugiu. Tanto. E eu tô aqui, tá. Você vê esse assunto sai no... Eu ia te perguntar uma questão bem estratégica para quem é advogado, né? E vai atuar nessa área, tá atuando, que é uma dúvida prática, né? Acho que são as dúvidas de quem tá no campo de batalha, né? Quando você faz o teu contrato de honorário, você falou que deixa lá a questão do risco, mas nesses casos de judicialização, você cobra só no êxito também ou você cobra honorários de entrada? Cobro de entrada, sempre para processo judicial, cobro de entrada e êxito. Dá muito trabalho, mas é isso que eu falo pro cliente. Eu falei, por exemplo, se eu pego recente uma empresa de neurocirurgiões, de mais ou menos 20 neurocirurgiões. Eu cobrei 20 mil para fazer a ação, porque eu falei, é ridículo. Cada médico, para fazer uma ação dessa, para estar buscando um direito deles, vai ter que pagar R$1.000. É muito pouco, perto de um benefício, de um proveito de ajustar a tributação. Então, isso é legal falar, porque as custas do judiciário no federal são baixas. Baixas. Então, sempre a gente acaba recolhendo no teto, quando é mandado de segurança, para não ter risco de ajustar o valor da causa. Se é ação ordinária, eu coloco para menos, porque eu tenho um receio do risco de condenação em honorários de sucumbência. Mas tenho preferido fazer ação ordinária do que mandado de segurança, por conta de prova também. Mandado de segurança, essa questão de ter que provar tudo, né? Limitado. Aí, como tem essa questão da licença... E é a prova pré-constituída. Eu tive problema com isso, mandado de segurança, porque era prova pré-constituída e a advogada que foi protocolar... Eu acho que foi isso. O advogado da equipe que foi protocolar na época acabou esquecendo de anexar as fotos. E aí você não pode juntar depois. E aí não pode. Daí a gente teve o maior problema, teve que desistir do mandado de segurança, entrar ação ordinária. Então foi muito problemático. Nas minhas primeiras ações, eu sempre fiz mandado de segurança. E a gente tinha muito problema com a questão da licença, porque, por exemplo, você juntava uma licença que tem validade normalmente de 1 ano, às vezes a licença estava prestes a vencer, quando o processo for julgado, analisado, que a receita foi chamada, às vezes a licença já está vencida. E você não pode juntar a licença depois. Então, eu não tenho feito por essa questão de prova e também porque... Muito embora que estrategicamente o mandado de segurança pra gente é melhor por conta dos honorários de sucumbência, né? Pois é, mas só por isso. Você tem que avaliar a questão do cliente, né? Então, por isso é uma questão... O benefício do mandado de segurança é só esse. Celeridade um pouquinho, mas em termos de honorários, em termos de prova, em termos de... Porque só autoriza a compensação também, né? Não autoriza a restituição. Não sei que você vai executar o título e vai fazer via precatória por meio de uma outra ação. Então, a ação ordinária, para mim, hoje... parece fazer mais sentido para os meus clientes. E o que eu voltar? Falar... A gente tá falando dos honorários, né? Que são muito trabalhosos e tal. Perfeito. Então, eu sempre deixo claro, olha, um processo judicial são várias fases. Primeiro grau, aí você perde, né? Você tem que apelar ou você não perde, você tem que contrarrazoar. É tudo. Despacho, sustentação oral. Tudo. Até transitar em julgado no STJ, diversas vezes você tem que atuar no processo. Então, eu coloco para ele ver, eu tenho que atuar pelo menos dentro de um processo 10 a 12 vezes dentro de um processo, respondendo, ou apresentando recurso, ou fazendo embargos, enfim. Mas hoje os meus clientes não têm chiado muito para pagar esse fixo. Então, o meu modelo de cobrança, percentual de êxito na restituição, um valor de consultoria, que não é menos do que 7, 8 mil reais para fazer esse ajuste operacional, olhar e dizer documento como tal, o que precisa, o que tem que ajustar. Aí vai depender, se tiver processo judicial, valor fixo mais êxito. E dependendo, por isso que eu volto aqui para home care, a gente tem conseguido nas empresas de home care, que normalmente são empresas de faturamento alto, cobrar um êxito na projeção da economia.
Então, nos últimos 2 anos você está pagando tanto no 32%. Nos próximos 2 anos você vai pagar tanto. Eu quero, aí depender do volume de crédito, 5%, 10%. E é uma coisa, não é para todas as empresas que a gente fecha, mas tem conseguido fechar. Home Care é uma delas e Home Care é uma maravilha, porque a maioria são lucro presumido, quando não são real. E pagam no 32, sem saber, e tem parecer da Procuradoria ali, claramente dizendo que Home Care aplica-se 8 e 12, conforme a legislação. Então, Home Care é muito bom. Teve uma época até que vou direcionar tráfego aqui só para Home Care, mas não... Aí chega um ou outro, tem umas 3 de Home Care que a gente recebe fixos mensais, né, por conta desse valor, e que a gente conseguiu passado. Cada uma, nenhuma foi menos do que 3 milhões, ainda que está tramitando para ser analisando, a Receita analisando, mas sempre os créditos são muito altos. Isso que eu estou falando das de Home Care, eu estou falando no Piauí. Você pega um Home Care aqui em São Paulo, lugares assim que seja... o Sul também, que tem empresas muito grandes. Muito grandes. Home Care é muito bom. Laboratório é muito bom também. Mas é difícil você pegar quem não está fazendo isso ainda. Quando você pega, é mina de ouro. Assim, tem isso. Lá no Piauí, talvez não chegue tanto essa informação, né? Os profissionais talvez... Agora, realmente, Sul e Sudeste, talvez tenha muita gente fazendo já, né? E Home Cares com contratos grandes com o poder público. Eles têm muitos contratos com o poder público. Então, são boas. Para a gente, acho que fechar esse momento da equiparação. Áreas que eu diria que são excelentes para trabalhar essa parte do ajuste da tributação. Home Care, laboratório, médicos que fazem parte de imagem, né, ultrassonografia, eco, os cardiologistas, gente que faz cirurgia, qualquer cirurgia, né? E exames também, endoscopia, parte de gasto, cirurgia mesmo, tanto faz ser plástica, cardíaca, ortopédica. Radiologia é muito bom, tá lá na legislação, tá inclusive na instrução normativa 1700 da Receita. Radiologia é lindo. Quando eu pego um radiologista que não tá fazendo, você pega radiologistas intervencionistas, que são aqueles que fazem procedimento, eles ganham uma bica de grana, assim, 5 médicos você vê, faturamento mês, 500 mil, é muito, e muitos não sabem, né, que poderiam estar pagando menos. Então, a gente tem feito muito para esse perfil, que de cara você consegue comprovar. Ou que já está na lei, que já está dentro dos quinais da lei, que já está emitindo as notas ali bonitinhas, ou quem é empresário que tem essa organização, atividade com procedimento, com complexidade, com organização, tem clínica, compra equipamento, compra insumo, tem pelo menos um funcionário contratado, quando você consegue demonstrar isso, tem a licença sanitária, é lindo. Muito bom, muito bom. E agora vamos para a última parte da nossa conversa, né? Vamos falar, então, agora das novidades. Né? Reforma tributária, tributação de altas rendas. Você falou que os clientes já estão ensandecidos. Ensandecidos. Médicos ensandecidos. Médicos ensandecidos te procurando, né? Não quero pagar dividendos. Esse governo, não, meu dinheiro. Porque a área médica, de uma forma geral, a distribuição de lucros é alta, né? Vai ser difícil pegar médico que hoje não fatura mais de 50. Abaixo de 50 mil no mês, né? É verdade. E aí, nem tudo a gente tem ainda uma estratégia 100% consolidada, mas eu acho que a gente já pode falar nessa questão da tributação das altas rendas, né? A gente teve hoje a edição da lei 15.270, né? 15.270. Que instituiu algo que vem sendo discutido há muitos anos. Obviamente que, como você até comentou, né? A gente está finalizando o ano, temos eleição ano que vem, então toda aquela corrida para aprovar tudo que gera mais apelo popular, né? Para levar... Mas sem entrar nesse lado político da coisa, pegando o lado técnico, né? Da tributação, a gente vai ter, a partir do ano que vem, então, uma tributação para aquelas pessoas físicas que recebam mais do que 50 mil no mês de distribuição de lucros, né? Ou de dividendos, né? Vamos pegar para a área médica, isso realmente vai ser um impacto muito grande. E a gente vai ter 2 tipos de cálculo, né? O cálculo mensal e o ajuste anual. Então, no cálculo mensal, a lei prevê ali, né? Distribuição de lucros ou dividendos de uma pessoa jurídica, de uma mesma pessoa jurídica para uma mesma pessoa física, acima de 50 mil, vai ter lá retenção na fonte de 10%, né? De todo o valor, né? Isso foi uma confusãozinha essa. Sobre o que é 7,50, se for, por exemplo, tiro 60 e for... passou só 10, eu vou pagar 10% de 10? Não, senhor. Você vai pagar 10% de 60 mil. De a título de antecipação, né? Não quer dizer que na hora que for fazer o ajuste anual. Aí no ajuste anual a gente tem várias outras coisas para analisar, né? Então,
disso já estão surgindo várias teses. A primeira grande discussão é a questão da isenção dos lucros percebidos, né, pela pessoa jurídica até agora, 31 de dezembro. E não foi votado isso, não, teve aquela nota técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Fiz até um post esses dias, a menina, não, mas você tá falando que tem que fazer isso, e o Conselho entrou com a nota, eu falei, mas não foi vetado até então. Não, e eu já tinha falado, porque assim, eu vim acompanhando, então, quando passou na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, o PL, eles já tinham feito lá um debate, aí foi para o Senado, tiveram, acho que, 30 e tantas emendas, né, para ajuste. E uma dessas emendas era justamente para tirar essa parte da obrigatoriedade de aprovação, né, até 31 de dezembro. Tudo bem, lucro acumulado até 31 de dezembro já é isento, tem que ser isento porque você tem a anterioridade da lei. Né? Então já tem uma inconstitucionalidade, diversas, né, uma inconstitucionalidade ali de cara. Só que o Senado não vetou. O Senado não acatou essas emendas. Ele manteve, né, o projeto. Ele manteve exatamente como veio da Câmara. Alterações de redação ali. Aí foi para sanção presidencial. Eu já falei também no post. Eu falei, a gente não vai mudar muito pouco. Não é porque não deva porque tem uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades. Sim. Mas é por uma costura política. Infelizmente, é por uma costura política. Vamos deixar e depois que todo mundo vai lá se matar no judiciário. Exatamente. Depois do judiciário. O bom é que trabalho não falta, né? Trabalho, fala pleno emprego para tributarista, graças a Deus. Muita confusão. Muita coisa. Pleno emprego. Não, e a gente, só abrindo um grande parênteses, a gente tava falando que é uma grande oportunidade, contudo, a gente tem poucos profissionais capacitados, habilitados. Até porque é muito novo. Sim, né? Não, e assim, mesmo, a gente já está há muito tempo, a gente até consegue visualizar coisas mais rapidamente, né? Uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, você já consegue ver de... Agora, os profissionais mais novos que estão entrando no tributário tem que estudar um monte de coisa. E a gente vê como donas, né? Vamos pegar... A gente tem uma dificuldade muito grande de internalizar a equipe e treinar. Sim. Então, é uma grande oportunidade, mas é uma grande oportunidade para quem está preparado. Para nós já gera... Claro, né? A gente vai estar com a nossa agenda cada vez mais cheia. Não vamos conseguir absorver todo o grau de oportunidade, e aí gera oportunidade para quem vai se capacitar primeiro, né? Verdade, é verdade. Então, acho que para quem está nos ouvindo, excelente oportunidade para você entrar na tributação de negócios, né? Que eu sempre falo, tributação de negócios sempre vai ter muita oportunidade. Mas fechando esse grande parênteses... Só fechando isso que você falou agora, acho que é importantíssimo. Eu recebi uma pergunta essa semana. Um jovem mandou lá na caixinha de perguntas se ele estava no segundo período de direito, ele tinha certeza que ele queria ser tributarista. Nossa, que bom, né? Porque as pessoas queria não têm essa clareza. Acho que de ouvir tanto a gente falar sobre questões tributárias hoje na mídia, e ver isso, e aí ele falou, qual que é o conselho que eu daria? E aí eu falei, olha, o maior conselho que eu posso dar para alguém que está no início de faculdade ou na faculdade de direito, foque na reforma tributária. Comece a estudar reforma tributária já, não ontem. Comece hoje, porque quem estiver preparado e acompanhando as movimentações, as discussões, quem está na as faculdade pautas, tenta estágio, já tenta começar a trabalhar com tributário. Agora, não, começa a acompanhar antes. As discussões, participa, quem está aqui em São Paulo, tantos centros maravilhosos, as nossas plataformas, os grupos de discussão, muita coisa gratuita, muita informação boa. Tem muita coisa ruim, tem muita gente fanfarrão, mas tem muita gente responsável. Muita gente séria, né? Séria, colocando bom conteúdo, dividindo. Porque eu vejo, para nós que a gente tem os nossos escritórios, se a gente tem bons parceiros, boas pessoas, então eu tenho todo o interesse em educar bem essas pessoas, porque são pessoas que depois vão estar ali auxiliando meus clientes, entendeu? Sim. Então, assim, é isso. Então, mas voltando pro nosso ponto aqui, realmente tá turbilhão essa reta final de 2025, foi um ano frenético dentro do tributário, muitas coisas, né, ali, tanto por as questões mesmo de reforma tributária, a partir do ano que vem, uma mudança, uma ruptura completa na nossa tributação sobre o consumo, 2 tributos novos no cenário, IBS e CBS, momento de transição, porque a gente vai ter ajustes e processos e etapas que vão sofrer modificações dentro das empresas. Então, a gente começou ali com reforma tributária regulamentada, Lei 214, tributação sobre o consumo, mudando tudo. Aí, também alterações grandiosas na parte de patrimônio. No que vem a gente vai ter muita coisa, TCMD mudando. Essa exigência agora é urgente, essa reorganização patrimonial, familiar, você que está pretendendo reorganizar isso, considerando aumento de alíquotas de TCMD, aumento de bases, né, considerando valores de imóveis.
tudo isso vai mudar em termos de patrimônio. Tributos novos, que são IBS e CBS, sobre operações que antes não eram tributadas, por exemplo, o ICMS e o ISS, como, por exemplo, tributações de... Sim, para empresas que locam, que têm locação, faturamento alto, compra de e locação, venda, né? Tributos novos, coisa. né? E eu nem quero entrar aqui nos detalhes no sentido, a gente vai ter aumento de carga tributária, não vai. São coisas ainda, tanta coisa para acontecer em termos de própria regulamentação, alíquota a gente não sabe como vai ser. É ano de teste, mas que vai exigir preparação. E por último, as questões do IOF, e volta IOF, muda IOF. Nossa, eu nem consegui acompanhar tanta mudança do IOF. Entendeu? Até hoje eu não sei. Eu te falar como é que o IOF tá, no que foi que ficou. Voltou, porque eu sei que teve decreto. Ficou, igual já era. Teve decreto, alterou. Teve decreto 1, alterou, decreto 2. Foi pro judiciário. Daí depois voltou e mudou tudo, voltou tudo como era. Nem eu tô antes, sabendo que tá tudo igual. No final das contas, acho que tá tudo igual. Não, mas teve o que foi decidido pelo STF, que manteve, se não me engano, o decreto lá. E decreto pode ser alterado pelo executivo, enfim, ou o IOF. E aí agora a gente teve essa reta final aqui nesse nosso momento desse PL 1087 que virou lei. Hoje, seu podcast vai ser transmitido depois, mas um dia muito histórico, como você bem comentou, uma costura política muito forte, véspera de ano de eleição, uma bandeira já deste atual governo. Sabemos que isso tem um apelo social muito grande. Sim, né? apelo não. Tem aumento da faixa de isenção do imposto de renda pessoa física. Apelo popular gigantesco. Caráter populista muito grande, mas é a realidade que temos hoje. Achei que foi um PL muito ruim, que vai dar muita litigiosidade, muitas questões de inconstitucionalidade no seu próprio nascimento ali, né? Organizei um webinar essa semana e também observei o professor Schweire da USP falando esses dias, que na verdade o que eles criaram, né? Você já colocou, isentou o imposto de renda de 5 mil e para compensar essa perda na arrecadação, colocou a conta aqui no empresário por meio do imposto de renda física mínimo anual de altas rendas e dentro dessas altas rendas ali os dividendos. Mas o que se tem hoje? A criação que estão dizendo, né, os grandes tributaristas, de um imposto novo. De um novo imposto. De um novo imposto. Hoje eu vi até a Fabiana Tomé falando sobre isso. Um novo imposto, porque você tem renda. Imposto sobre renda bruta, porque eles estão considerando tudo na renda. Renda bruta é faturamento, sem considerar despesas. Sem considerar, eu sou médico, para eu ter um faturamento de 60 mil, para eu ter uma receita de 60 mil, eu tive um monte de gasto. Eu tive gasto na minha, né, se eu tiver um consultório, eu tive gasto da minha energia, eu tive gasto do meu aluguel, eu tive gasto com o meu combustível para eu ir até lá, eu tive gasto para eu poder aprender. Tem muita gente que não faz livro caixa e essa é uma realidade que vai mudar. Né? Esse planejamento vai exigir muito mais agora que a pessoa olhe para a sua despesa, para saber o que vai dar para deduzir, fazer um livro caixa para diminuir a base tributável para fins do imposto de renda. Então, é um imposto com uma nova base de cálculo. Vale até para nós, tá? Até quem é advogado, contador, vale para nós também, tá? Uma nova base de cálculo com uma nova hipótese de incidência. Um fato gerador que não tinha antes. Feito por meio de quê? De lei ordinária. E não por meio de lei complementar. Então, tem umas discussões... A inconstitucionalidade e legalidade já começa por aqui desse projeto de lei, que é um projeto ruim. E aqui ninguém está nem discutindo a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Se a tabela do imposto de renda fosse atualizada pela inflação... Já tinha que ser muito mais que 5. Muito mais, dava uns 6 e tanto. Vi alguns economistas fazendo esse cálculo e já dava mais. Se quisesse ser tão bom, corrige pela tabela da inflação, mas não. A conta é no empresário. Ontem ele falou que era muito injusto, né, o presidente... que era muito injusto não pagar imposto de renda sobre dividendos, que quem recebia bônus de banco não pagava dividendos. Enfim. Não, ele confundiu um monte de conceito, também falou um monte de coisa, Enfim, né? E que quem ganha até 10 mil reais, político, quem ganha né? até 10 mil vai ter que pagar dividendos. Enfim, ele tratou o empresário como se o empresário não pagasse imposto, né? Eu vejo alguns colegas... Quem move a mola da economia do Brasil é empresário, Eu né? vejo falando, mas a alíquota nominal, por exemplo, de quem está no lucro presumido, um médico hoje, sem equiparação, está no lucro presumido, ele paga ali 16, 17, 18, até uns 19%, considerando as alíquotas mais altas de ISS. E aí, isso é muito menos do que uma carga tributária de 27,5%. Lembrando que a pessoa efetivamente não vai pagar aquela alíquota de 27,5%, porque também tem as deduções que são permitidas. Dedução que é permitida, né? Efetivamente falando. Então, não é alíquota efetiva. Dá para comparar a alíquota efetiva de cá, a alíquota efetiva, 27% é muito maior do que 19%. Entendeu? Não, até porque aqui você está equiparando, tá considerando uma alíquota efetiva, que é o de 19%, a alíquota efetiva, com uma alíquota que não é efetiva. Então, é uma comparação injusta. Exatamente. E teve aqueles redutores também, se somar a alíquota efetiva com a alíquota nominal, passar de 34, quanto que dá 34? Muito difícil uma alíquota, só de empresas grandes, empresas de lucro real, mas muito difícil. Você pega um médico, vai somar ali a alíquota efetiva com a alíquota nominal, aliás...
A alíquota a alíquota efetiva hoje, que vai ser a alíquota do imposto de renda física mínimo, que vai até 10%, para quem for ganhando ali entre 600 até 1.200.000, com a alíquota nominal, tá? Então, assim, a gente vai pegar as duas alíquotas, se somar, passando de 34 vai ter redutor. É muito difícil passar a alíquota, né, 10%, com a alíquota, vamos supor, uma alíquota maior do lucro presumido hoje, que está 19%. Não vai dar 34%, você não vai ter redutor. Então, pensando nesse momento, os médicos estão enlouquecidos porque não querem pagar 10% acima do que ganharem de 50 mil. E muitos deles ganham esses 50, mais de 50 mil. E aí agora começam as alternativas, agora começa a pensar em possibilidades, de planejamento né? tributário, Planejamento tributário, reorganização societária, olhar agora para a parte da despesa. Tem pessoas que vão tomar decisões precipitadas, meio desesperadas, no sentido, eu vou fazer despesa na PJ, a gente sabe que isso pode dar confusão patrimonial, DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros, mas as pessoas vão pagar para ver, a Receita vai fiscalizar mesmo tudo isso, vai ter essa condição, né? E se eu disser que aquele meu custo está muito essencialmente ligado à minha empresa, né? Todo e qualquer gasto que eu faço, até a minha alimentação agora, meu supermercado de casa, eu vou fazer dentro da empresa. Então, assim, as pessoas vão buscar essa reorganização societária. Na verdade, todo mundo vai ter que colocar muito bem na ponta do lápis, assim, e separar. Porque eu vejo... Hoje em dia, né, a gente vê até nós mesmos, às vezes a gente paga coisa da empresa pela nossa pessoa física. Uhum. Então, não, deixa que eu pago. Poderia eu, como sócia, pedir restituição, reembolso da empresa? Vou fazer uma viagem, parei o carro no estacionamento, vai pegar um voo. Estacionamento eu que pago, entendeu? Você vai fazer uma viagem a trabalho. Mas eu acho que todas as pessoas Só que agora vão... tem que começar a fazer tudo muito na ponta do lápis. É uma coisa que as pessoas não gostam. Dias fora. Por que não faz carnê-leão? Porque é mensal, tem que ter todo aquele cuidado, aquele programinha da Receita. Isso é uma realidade, assim, é uma realidade. E é uma realidade para empresário de que porte for. Aqui a gente está focado no debate da parte da saúde, mas vai exigir planejamento vai mesmo. exigir muito compliance, organização compliance, mesmo, né? Compliance, planejamento, redefinição, organização aí da parte contábil, definição dessa estratégia, dessa questão da tributação híbrida, a parte de equiparação, mais do que nunca, né? A redução, ela sai ali, vamos pegar a máxima, de 19% pode cair para 7%. 8%, depender do ISS. Tem que aproveitar, Se der para aproveitar já. Se der para recuperar tributo, aproveitar já. Já que vai ter que fazer reorganização societária, já olha tudo, né? Já olha o panorama completo. A reforma tributária, diretamente, ela não mexe com nada da equiparação, porque na equiparação a gente está trabalhando 2 impostos, 2 tributos, que é o imposto de renda e a CSLL. Não mexe nesse momento agora. Vai mexer mais na parte operacional ali para o médico, que tem a parte de adequação de nota fiscal, emissão ali de IBS, CBS, nas alíquotas testes, enfim. Mas não muda nessa parte da tributação e a reforma não mexe nisso. Então, não é nessa parte do IBS, CBS não... É agora. Não sei se a gente vai ter uma reforma da tributação da renda. Acho que ano que vem não, porque é ano de eleição. E não acho que vai ter esse grande movimento, né, para mudar isso. Lá atrás eles falavam que primeiro ia ser a tributação do consumo, depois da renda e por último da folha, né? Mas ele ganhando, assim, o governo continuando atual como tá, eu acho que a mudança de tributação de renda, ela deve acontecer em 2027, sim. Muita gente fala que não vai mais existir lucro presumido, né? Que vai chegar um momento que vai ser só lucro real. E aí também vai entrar no que vem, vai ser essa fase de adaptação, de entender essas questões de não cumulatividade, a partir de 2027 para de existir PiscoFins e vem pro CBS, com alíquotas aí aumentando. Aí eu acredito que como vai ter aquele gap lá da transição, lá de 28, talvez 28 seja um ano de muita mudança, que saia da questão do consumo, né, pra gente. Mas aqui a gente tá meio fazendo o exercício de futurologia, né? Não dá. Tributários do futuro, né? Tributários do futuro, exato. A gente tá prevendo o futuro. Mas 2028, mas é isso. Quem não se planejar agora, assim, vai sofrer as consequências, porque essa readaptação toda vai exigir que você olhe pro seu negócio, e não é só uma questão tributária. É a sua margem, é o preço do seu produto, do seu serviço. A reforma tributária não é uma reforma tributária, né? Ela é uma reforma empresarial. Total, societária, mercadológica. Eu falo que agora é mais porque a gente aqui forma o tributarista de inteligência de negócio, que realmente consegue olhar o tributário e olhar a estratégia, né? Transformar em estratégia. Falei, mais que nunca precisaremos de muitos tributaristas de inteligência de negócio, que tenham esse olhar mais
mas que a parte jurídica é uma parte, né, da análise do tributarista, mas ele tem que ter essa visão, tem cada vez mais, além da parte jurídica e da contábil, olhar a parte financeira da empresa. Financeira, estratégia, mercado, é realmente um olhar muito mais holístico, muito mais abrangente. E por isso que eu falo, a necessidade da gente capacitar as pessoas. Eu bato muito nessa tecla, né? Os profissionais precisam de capacitação o tempo todo. Então, por isso que é importante o seu trabalho, que a gente tem essa missão dupla, né? A missão da educação né? E a gente trabalhando como tributarista, né? Eu atuo muito na parte consultiva, né? Inclusive, tenho a parte jurídica e a parte consultiva. Mas cada vez mais a gente vai precisar ter tem que está subindo a régua do mercado tributário. Verdade. Então, eu falo tributarista do futuro, que quando eu comecei a falar de tributarista do futuro em 2019, né, já antecipando que ia chegar essa realidade, então eu já falava dados, tecnologia, inteligência artificial, já tudo lá em 2019, que era realmente olhar aquilo lá e projetar o futuro. Hoje é o futuro que a gente está vivendo. Entendeu? A pandemia, né? Botou a gente numa máquina do tempo, talvez coisas que a gente fosse viver daqui a muitos anos. A pandemia trouxe a gente para cá e tá tudo muito veloz e muito rápido. E a gente tem que apertar o passo para acompanhar tantas mudanças e se preparar. Por isso, se preparar, porque sozinho, né? Sozinho eu não consigo, ninguém consegue fornecer um pacote de serviços estratégicos que as empresas bons parceiros necessitam, é fundamental. Sozinho impossível. Eu falo até para os meus alunos, meus mentorados, eles você equipe agora, porque você não vai conseguir se manter. A primeira coisa é já ampliar o teu horizonte e começar a buscar parceiros. Verdade. É verdade. Então, a gente tem o tempo todo parcerias, está fazendo parcerias, porque a gente sabe que o cliente só vai ser bem atendido com essa visão mais multidisciplinar, e cada vez mais o tributário está multidisciplinar, né? É verdade, Lê. Exatamente isso. Mas enfim, Fê, acho que a gente... Muito bom, tem. Tem muita coisa para vir, a gente pode continuar explorando novos temas, né, em outro episódio. Com certeza. Mas eu queria, só para a gente finalizar, que você olhasse para essa câmera aqui e fechasse com a tua orientação para quem está nos assistindo, seja colega, né? O nosso colega de profissão, alguém que está querendo entrar na profissão, seja eventualmente um profissional da saúde. Qual que é uma frase assim que você fala, olha, você tem que sair desse podcast e fazer isso? É momento de preparação e de planejamento. Acho que é uma frase, não existe um momento melhor para quem quer mesmo ir para a área tributária, construir repertório, alcançar resultados, é o momento ideal. Nós estamos vivendo algo histórico, uma completa transformação no nosso sistema de tributação sobre o consumo, patrimônio, renda, que vai impactar milhões de empresas em todo o país. E essas pessoas, esses milhões de brasileiros, precisarão de profissionais preparados. Se você é empresário também, é momento de planejar, é momento de se reorganizar para entender melhor e projetar melhor aí o seu cenário de tributação para os próximos anos. Muito bom. Primeiro, queria agradecer você que nos acompanhou, parabenizar também, porque se você está aqui é porque você está comprometido com o sucesso da sua empresa, o sucesso da sua carreira. Então, saia daqui já, se você é empresário, tá na área da saúde, ou mesmo alguns temas aqui a gente falou que são mais abrangentes, né, embora a gente tenha focado, mas busque um bom profissional para auxiliar a sua empresa nesse momento tão importante. Se você quer se manter competitivo no mercado, busque um bom tributarista que entenda de negócios, ok? E se você também está aqui e quer se capacitar cada vez mais, quer entrar nessa jornada do TIM, do Tributarista de Inteligência de Negócios, a gente sempre deixa um link aqui na descrição do vídeo, vai ser uma honra trazer, porque como a gente está falando, a gente sempre vai precisar de bons profissionais aqui e as empresas precisam de você. Foi muito obrigada, amei. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Espero te receber aqui em uma outra oportunidade para a gente conversar. Muita coisa para evoluir daqui, muitas novidades. Mas te desejo cada vez mais sucesso, continua brilhando, ajudando seus clientes, seus alunos, que o teu trabalho é fenomenal. Muito obrigada, viu? Obrigada, saiba que é muito recíproco, te admiro, sua energia, sua luz, sua inteligência, sua capacidade também de transformar conhecimento ali em resultados e de dividir isso com as pessoas. O privilégio hoje estar aqui com você, foi um bate-papo maravilhoso, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Pê, antes da gente acabar, eu tenho aqui um presente para você em primeira mão, quero te entregar, ó.
Obrigada. Ai, Já, com dedicatória. com a dedicatória. A gente vai fazer o lançamento oficial dele hoje, dia 20. A gente tá gravando esse episódio no dia 27 de novembro. Então, esse é de todo o coração. Obrigada, parabéns. Para auxiliar nesses momentos aí que a gente tá vivendo, tem inclusive um capítulo da saúde aí, tá bom? Ai, perfeito. Tem o capítulo da saúde. Sucesso, minha amiga. Tudo que você faz brilha, o seu brilho vem da sua alma, da sua essência. Eu te desejo muito sucesso e eu sei que vai agregar para muitos profissionais, empresários. Certamente vai ser uma leitura valiosa, especialmente nesse momento. Obrigada, fundamental. minha amiga. Ó, de coração. E te vejo no próximo episódio, sempre às sextas-feiras, às 13 horas. Até lá. Tchau, tchau.